dois projetos de lei que tratam da definição do conceito de família estão na pauta de discussão do Congresso Nacional, com nomes muito parecidos. Um, o Estatuto da Família, e outro, o Estatuto das Famílias. As propostas parecem ser iguais, mas na prática são completamente diferentes. O programa Mesa Redonda de hoje debate esses dois projetos, a família e seus conceitos. O Mesa Redonda está no ar. O programa Mesa Redonda de hoje vai colocar em pauta os conceitos de família, o Estatuto da Família e o Estatuto das Famílias. O Estatuto da Família é o projeto de lei 6533/13, de autoria do deputado Anderson Ferreira, do PP de Pernambuco, tramita na Câmara Federal e é mais conservador. Já o Estatuto das Famílias, o projeto de lei suplementar 470/13, de autoria da senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, é mais progressista. Nós vamos discutir agora, a partir deste momento, com os seguintes debatedores. Pastor Joel Purim, pedagogo, teólogo, membro da Igreja Apostólica Profética Restauração dos Tabernáculos. Alderico II, sociólogo, pesquisador da UFMA e especialista em gênero e diversidade na escola. O casal José de Arimateia e Maria José Araújo da Conceição, que são vice-coordenadores da Pastoral da Família da Arquidiocese de São Luís. Antes de começar o debate, o Mesa Redonda exibe uma reportagem especial produzida pela TV Assembleia sobre a família e seus conceitos. Desde o começo do ano passado, o site da Câmara dos Deputados promove uma enquete. Quer saber o que os internautas entendem sobre o conceito de família. A pergunta é: você concorda com a definição de família como núcleo formado a partir da união entre homem e mulher? Mais de 53% das pessoas disseram que sim e 46% são contra. Quem não tem opinião formada não chega a 1%. Fora da internet, o conceito também divide opiniões. Cada qual é livre para fazer da sua vida o que bem entender. Porque o que acontece é que nós queremos viver a vida dos outros. A gente diz, se fosse eu, mas só que não é, a gente tem que viver a nossa vida. Minha opinião, eu não concordo com mulher, não é preconceito, não é discriminação, nada. É a minha opinião, entendeu? Eu não concordo mulher com mulher, nem com homem, porque se a gente lê a Bíblia, entendeu? A Bíblia não está falando nada disso. Para isso que Deus botou uma mulher e um homem. Pela tradição, a família tradicional se compõe de um casal. Um homem, uma mulher, mulher e mulher, homem e homem. Isso aí é questão de cada um, que nós estamos vivendo num país democrata, onde tudo é possível. O assunto tem gerado polêmica nas ruas e também no Congresso Nacional. Enquanto a Câmara de Deputados defende a ideia de família através da união de um homem e uma mulher por meio do casamento ou união estável, o Senado defende o Estatuto das Famílias, formado por pessoas que mantêm relações afetivas estáveis. Aqui no estado, de acordo com o IBGE, em 2013 foram realizados mais de 26 mil casamentos heterossexuais e 16 homoafetivos. Agora a população vai aguardar as decisões do Legislativo para saber quais as relações serão conceituadas como família brasileira. Se depender de Rubem e Amando, vai ser aprovado o Estatuto do Senado Federal, em que pessoas do mesmo sexo passam a formar um novo conceito de núcleo familiar. Em 2013, os dois deram um passo importante com o primeiro casamento homoafetivo do Maranhão. A gente tem dito é que no formato da relação isso não muda nada, né? Na verdade, muda no sentido de materializar legalmente, de nos assegurar dos nossos direitos e deveres de cidadão casado, né? Mudamos de sobrenome, então na verdade é o mesmo formato, mas com certeza eu acho que isso acaba respingando no sentimento, eu acho que a relação fica mais forte, né? Eu acho que nós ficamos de fato mais conscientes, né? Eu acho que fortalece, com certeza. Temos uma vida normal como
como qualquer outro, que vamos constituir sim uma família. Então isso não fere a dignidade do ser humano, e sim o respeito que ele tem que ter com o ser humano, independente de raça, de opção sexual, e acho que isso não fere a dignidade, que acho que isso é o mais importante. E isso é o reconhecimento de uma situação que existe, existia e sempre irá existir, em todos os tempos. Para esta psicóloga especialista em terapia familiar, o assunto precisa ser ampliado. Cada vez mais, as pessoas vêm aceitando as diferenças dentro e fora de casa. Infelizmente, existe muito preconceito. E hoje ainda existe uma barreira muito grande. Existem famílias que andam superando isso com dores, né, com muito sofrimento, e outras famílias já superam com bastante leveza. Elas têm uma estrutura emocional de resiliência que faz com que elas consigam moldar a família dentro desse padrão, porque hoje as famílias elas não estão mais num nível vertical. As famílias andam num nível horizontal. Você tem família parental, você tem família de homossexuais, né? Existem famílias de diversos tipos hoje e a sociedade, infelizmente, ainda tem um grande preconceito em relação a tudo isso. Nós vamos dividir o debate em 3 blocos. Neste primeiro, está em pauta a definição de família que está no artigo 226 da Constituição Federal, defendida pelo Estatuto da Família. O Estatuto da Família define família como o núcleo formado a partir da união entre homem e mulher, por meio de casamento, união estável ou comunidade formada pelos pais e seus descendentes. O Estatuto das Famílias, o PLS 470/13, que tramita no Senado, reconhece a relação homoafetiva como entidade familiar ao rever o Instituto da União Estável e amplia sua conceituação, sem que ela fique restrita à ligação formal entre homem e mulher. Pastor, como a Bíblia se coloca em relação a essa questão do conceito de família? Partindo dessa premissa, a gente percebe, a palavra de Deus, ela nos dá um enfoque sobre princípios. E o próprio Criador, ele trabalha sobre princípios. Quando o princípio é quebrado, torna-se então totalmente fora do propósito de Deus que ele estabeleceu sobre a família. E quando ele gerou o homem e a mulher. Lá no início, no capítulo 1 do livro de Gênesis, ele dá o seu selo de aprovação com tudo aquilo que ele vinha criado. Quando ele criou o homem, ele disse assim: não é bom que o homem esteja só. Então farei para ele uma adjuntora, uma auxiliadora, uma mulher. E ele criou a mulher da costela do homem. E segundo o que diz a palavra de Deus, a família ela é formada por um homem e por uma mulher. E a partir desse momento, segundo o princípio de Deus, que parte do princípio de Deus, quando esses princípios são quebrados, a gente percebe o que tem acontecido hoje na sociedade atual. José de Matéia, como é que você vê essa questão? Hoje nós temos aí o Papa Francisco que tem estabelecido uma certa relação mais moderna entre a Igreja Católica e a sociedade. Essa questão da família estaria entre esses conceitos que estão sendo revistos? Nós temos 2 concepções hoje que nós poderíamos compreender. Uma, o princípio a partir da criação do mundo, onde Deus cria homem e mulher. E nós temos uma outra concepção hoje, que essa concepção mais avançada é onde a família vai se formando não a partir do laço sanguíneo, mas a partir da própria relação que vai se constituindo, que perpassa pelas relações de proximidade, que hoje é caracterizada como afetivas. Quer dizer, isso nos leva a nos garantirmos crescer e multiplicar, e como diz o Pai, Cristo e Deus, a partir do princípio, mas também hoje o que o Papa coloca, como você disse, é numa perspectiva de respeitar. É preciso que nós, embora acreditamos na nossa concepção, mas que passamos a respeitar o outro também enquanto uma pessoa, enquanto um ser humano também. E é dentro dessa perspectiva que o Papa vem trabalhando. As orientações hoje da Igreja Católica é justamente essa. Nós defendemos a nossa tese a partir do que Deus
programou para o homem, mas respeitando também aquilo que o homem está desenvolvendo. Tá? Professor Alderico, o senhor é especialista em gênero e diversidade, né? E o que nós temos hoje, por exemplo, nós temos muitas famílias hoje no Brasil em que o chefe de família é a mulher, né? Então, e essa não só a questão do gênero, mas como a diversidade em termos da família, né, hoje é uma característica. Você acha que isso deva ser reconhecido pela lei? Sim, com certeza. A gente precisa entender e buscar na história a própria constituição familiar nossa. Então, o Brasil é constituído do quê? O que é família para o brasileiro, né? O que é família para a gente? Vamos pensar a família, como é que veio essa família para a gente? Primeiro, veio com uma ideia patriarcal. Segundo, veio com uma ideia cristã, né? E aí veio essa questão da expansão marítima, já a Igreja Católica, então, para poder fazer a sua expansão de Estado, veio atrás de um novo território para colonizar e também para profetizar a sua fé. E veio também com a ideia escravista, que nós temos até hoje. Então, são três coisas que nós temos dentro da ideia da família e que ainda não foi rompida. Perceba bem, a mulher ela conquista espaços a partir da década de 70, com os movimentos sociais que vão surgindo, ela vai se alforriando, ela vai buscando o espaço que é público, porque antes era garantido para esta mulher somente o espaço privado. Mas mesmo assim, o que nós temos hoje é que a mulher recebe menos do que a gente. Aqui nós somos maioria discutindo e só temos uma mulher. Poderíamos ter mais mulheres aqui. A participação política da mulher é relativamente pequena, para não dizer muito pequena. E essa hierarquia de gênero começa, né, desde sempre. Ainda não foi rompida isso. Então a gente percebe que essa questão patriarcal é ainda algo presente, inclusive na nossa Constituição familiar. Outra questão, discurso religioso. É previsto no artigo 19 da Constituição Federal a laicidade do nosso Estado. E é preciso que a gente respeite esse caráter laico do Estado. É preciso entender que o Brasil não é mais o país colono de 1500, que a Igreja tinha total poderio sobre ele. É preciso entender que depois da Igreja Católica vir para o Brasil, religiões de matrizes africana também vieram com a escravidão. O espiritismo se tornou muito forte a partir do século XIX. Outras religiões, como a judaico, a islâmica, também vieram com a imigração a partir do século XX. Então é preciso entender que o Brasil ele abraça essa diversidade na sua própria história. E é preciso também entender que essa família também vai se recriando a partir dessas novas configurações. Então, o nosso próprio conceito de família, padronizada no século XVI, já não se sustenta mais. Tendo em vista essa primeira configuração de 1500, e aí eu estou buscando na história como é que foi trazida esse padrão. Agora o melhor de tudo, para a gente entender, por que a família ela está descaracterizada? Exatamente por conta dos conceitos que o próprio homem, né, quebrou. Ele quebrou o princípio do que Deus tem falado. E o melhor de tudo, meu irmão, que não foi no século XX ou no século passado, no século XVI. Tudo começou lá no início, quando Deus criou todas as coisas. E Ele fundamentou quem? A família. A família, ela se tornou família por um casamento que é o pilar da família entre um homem e uma mulher. Obviamente, eu respeito, né, as escolhas que as pessoas fazem, mas eu não posso ir de contra a uma lei que é dada pelo próprio Criador. Assim, eu não estou citando aqui defendendo religião, até porque quando Cristo veio a essa terra, Ele não trouxe uma religião, Ele trouxe a mensagem do reino de Deus. Bem, existe uma palavra chamada ética, que é o conjunto de valores e princípios que são utilizados em uma determinada conduta. Então, assim, a conduta do que diz a palavra de Deus, que é a regra de fé e prática daqueles que a observam, né, e que busca o interesse
do que diz o Senhor, dentro desta palavra, dentro dessa verdade. Esta é a verdade. A Bíblia fala no 13, versículo 8 do livro de 2 Coríntios, que nada vai contra a verdade a não ser a própria verdade. Dentro da... Desculpa. Fica à vontade. Dentro dessa... só para não fugir da ideia, porque eu fiquei confuso em 2 pontos, pastor. Assim, o senhor fala que não fala da religião em si, mas o seu discurso é o religioso. Aí, depois o senhor responde, o seu discurso é religioso. E assim, a gente não vai buscar na Bíblia, ou seja lá qual for, o erro do que foi o ser humano ali, né? Até porque a questão é que nós estamos vivendo no Estado democrático republicano de direito. E a discussão se volta sempre para o âmbito do legal. Nosso Estado não é o Estado islâmico, por exemplo, que tem o Alcorão como sua suma, né, como lá os islâmicos, assim como os judeus, também tem o Torá, onde a palavra final é do Torá, e lá na região muçulmana, ali do Oriente Médio, o Alcorão é a última palavra. Nós não temos isso de acordo. Eu até concordo, não discordo nenhum, sou cristão também, mas isso não está em pauta, mas a questão é que a Bíblia não nos legitima enquanto sociedade de direito. Pelo menos isso não está no nosso estatuto máximo, que é a Carta Magna, que é a Constituição Federal. Então, assim, eu não entendo por que a gente tem que voltar na Bíblia para poder buscar isso. Porque ela é o fundamento de todas as coisas. É o livro mais atual do mundo e é nela que a gente se espelha. Veja só, eu estava lendo o livro de Sérgio Cortella, que é um dos maiores educador, filósofo, pedagogo, um homem assim que tem uma visão muito ampla dessas questões atuais, né? Então a gente fica a observar, obviamente isso está sendo discutido em todo o mundo, no mundo inteiro está sendo discutido essa questão da família, né? Eu lancei um livro agora recentemente que o nome dele é A Dor de um Viciado, né? Que é a consequência, né, do envolvimento de jovens e adolescentes no uso abusivo das substâncias tóxicas, concernente ao que a família hoje está vivendo. Né? Existe hoje a família monoparental, que é constituída por um pai ou pela mãe, ou então com seus filhos. Então, essa questão da família hoje, que é da maneira de como ela está sendo abordada, e que cada um, né, todos nós temos direito, todos nós somos iguais perante a lei, nós somos iguais. Eu não estou defendendo aqui uma suposta religião, eu não estou defendendo aqui o que diz a religião, não, eu estou falando o que eu tenho aprendido em relação à palavra de Deus, eu tenho observado essa verdade. Eu fui usuário de drogas durante muito tempo, sou liberto há 19 anos, vivi muitas situações adversas da vida em que a própria família hoje ela está encarcerada, a família hoje ela está descaracterizada. Por que hoje essa violência, as consequências que tem vindo sobre a sociedade, tudo isso é decorrente ao quê? É decorrente a uma guerra que está sendo travada. Agora você citou sobre a mulher, que a mulher, né, ela tem buscado o seu espaço, tem procurado o seu espaço, e hoje está a pergunta, as mulheres gritam, cadê os homens? Aonde estão os homens? Né? As mulheres ficam procurando essa questão. Eu estava abordando agora um livro, recentemente que foi lançado, que fala sobre essas questões atuais. Né? Então, assim, é importante salientar que o que eu estou aqui tentando expressar, a minha defesa em relação ao que diz a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus ela não legitima apenas uma sociedade, mas ela legitima todo aquele que está sujeito a ela, e eu estou sujeito a essa palavra. Pastor, nós vamos agora para um rápido intervalo, né, mas no retorno eu queria ouvir também a palavra da única mulher que está aqui, que na nossa sociedade é a maioria, né, mas que eu queria ouvir também a opinião de Dona Maria José. O Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta já. Esta edição do Mesa Redonda está discutindo a família e seus conceitos. Vamos agora para o segundo bloco de debates. A união de casais do mesmo sexo foi reconhecida em maio de 2011 pelo Supremo Tribunal Federal. 2 anos depois, o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução proibindo os cartórios do país de se recusarem a celebrar casamentos civis de casais do mesmo sexo ou de converter em casamento a união estável homoafetiva. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Pastor Joel Purim, pedagogo, teólogo
membro da Igreja Apostólica Profética Restauração dos Tabernáculos. Alderico II, sociólogo, pesquisador da UFMA e especialista em gênero e diversidade na escola. José de Arimateia e Maria José Araújo da Conceição, ambos vice-coordenadores da Pastoral Familiar da Arquidiocese de São Luís. Bom, vamos ouvir então a palavra aí de Dona Maria José sobre toda essa discussão que nós estamos tendo. Boa tarde. Então, nós estamos ouvindo, até disseram assim, eu estou em número menor, só uma mulher. Mas a gente observa que na década de 70 em diante, para frente, nós também temos aquela força, aquele desejo de aumentar, de trabalhar por uma sociedade diferente, onde nós tivemos a liberdade de trabalhar para começar a ajudar os maridos. Então, a saída da mulher de casa foi para ajudar na renda familiar. Então, hoje perdura, até hoje perdura. Realmente, nós ganhamos menos, a sociedade nos vê ainda em segundos planos. Nós também estamos na política em menor tamanho, né? Mas nós temos que observar também que a mulher, ela tem a força, ela é o centro de tudo e ela pode modificar também, porque dizem sempre que atrás de um grande homem tem sempre uma mulher. Então, a família hoje, nós que iniciamos, o marido e a mulher, então, com o passar do tempo, essa sociedade hoje, ela requer um diferencial, onde nós observamos que a mulher, ela vai em busca dos sonhos, do desejo delas, e o homem também. Mas quando Cristo, ele criou a família, ele disse que era o homem e a mulher, crescei e multiplicai. Mas a gente vai vendo que a questão da relação da família, ela vai mudando, está mudando perante os tempos. E com a lei, eu não sou contra, a gente respeita a família homem e mulher, mas a gente tem que se adaptar a essa realidade desta nova sociedade. Inclusive, ontem foi reconhecido no acordão inédito do Supremo Tribunal Federal de que inclusive a adoção homoafetiva agora é, de fato, regulamentada. Não fica apenas no critério de se ninguém adotar esse aqui, então sobra para o casal homoafetivo. Não, eles têm também prioridade dentro desse sistema de adoção. Agora, com relação a essa questão do espaço feminino, só salientando que vocês, mulheres, têm 52% da população brasileira, portanto, são maioria sim, e a gente tem que engolir isso. Só queria acrescentar assim, dentro desse debate, que há um princípio também divino quando diz que todos são filhos de Deus. Então esse é um princípio máximo, que se todos somos filhos de Deus, independente das ações que cada um segue, tem que ser respeitado. E aí, por exemplo, eu coloco a questão, insisto, ao aspecto da fé, que aí as religiões, aqueles que se apegam às suas fés, às suas religiões, defendem aquele princípio que já foi colocado aqui pelo pastor, que eu reforcei, no aspecto da questão divina. Isso, porém, não impede que no aspecto da legislação do Estado, e aí, como você disse, o Estado é laico, então ele não pode, de fato, se prender a um conceito de uma religião. E nesse sentido, o que nós temos que fazer é respeitar. E aí tem alguns princípios de valores que eu venho trabalhando nessas questões, no sentido de que, independente do formato da família, são princípios que norteiam uma sociedade, norteiam um grupo de pessoas. A ética, a solidariedade, quer dizer, e outros tantos que precisam serem reforçados. Que aí, pastor, eu acredito muito hoje que muitos dos problemas que a gente está vivenciando hoje nas nossas famílias, no Estado, na sociedade de modo geral, quando o senhor tocou na questão da juventude, hoje se dobrando, é a falta desses princípios, desses valores, que não estão mais sendo trabalhados.
nem a nível de família, nem a nível de sociedade e de Estado. Nem de escola. Nem de escola, quer dizer, se perdeu esses referenciais. Exatamente. E isso é uma busca que nós temos que fazer enquanto pessoas. Exatamente isso, porque a família, ela foi o quê? Ela foi desintegrada, a família. A verdadeira família constituída, eu vou repetir novamente, eu não estou aqui defendendo uma religião ou falando de religião, eu estou falando de princípios do que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, o que ela fala, né? E são duas coisas que eu quero abordar. Ela falando aqui que Deus criou, né? Mas agora a gente tem que se adaptar ao que está sendo vindo para nós, eu tenho que me adaptar. Mas a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não há de passar. A palavra dele é essa. A Bíblia diz que se ensina ou não que passar nisso é maligno. E outra coisa interessante é que todos nós somos filhos de Deus. A Bíblia fala que nós somos criaturas, se torna filho quando aceitamos Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Todos nós somos criaturas de Deus. E é tão tal que hoje, nessa sociedade que nós vivemos hoje, quando se fala de família, o que nós temos visto? Nós temos visto a degradação moral na família, as concupiscências que têm acontecido na família. A família tem sido hoje palco, que existe uma realidade que talvez muitos de nós que aqui estamos não temos noção com o que nós estamos lidando. Existe uma guerra invisível que nós não conseguimos ver e que tem lançado essa guerra, que tem colocado um contra o outro. Eu respeito as escolhas de cada um, mas eu não concordo, só concordo no que diz a palavra de Deus. Só uma observação, não é escolha, né? A gente já sabe, o Estatuto da Organização Mundial de Saúde já fala sobre essa questão, não é uma escolha, por isso se utiliza o termo orientação sexual e não opção, ou tem alguns, até os recentes estudos acadêmicos os sujeitos pesquisados da comunidade LGBT, alguns já se colocam como condição sexual, já é uma nova categoria sendo utilizada pelo próprio movimento social aí LGBT. E uma questão que me preocupa muito dentro desse discurso, que é sim religioso, é a questão do sim e do não, e esse sim ser o verdadeiro e o não é taxado, como estava na tua fala, maligno. Isso me preocupa, sabe por quê, pastor? Porque eu, como palestrante, às vezes em algumas escolas, já fui vitimizado, perseguido por alguns estudantes dentro do discurso que a gente vai lá palestrar, falar a respeito de gênero, de sexualidade, e aí já se levanta, já há um motim, e isso é muito preocupante porque esses jovens, não estou falando especificamente do Senhor ou da sua religião, mas alguns jovens não estão preparados para lidar também com essas informações e acabam interpretando ipsilitri e acabam virando comunidades neonazistas. Porque é o que está acontecendo e aí está estampado nas manchetes dos jornais. Então, você, por exemplo, coloca uma roupa vermelha, um acessório vermelho, você é agredido porque é comunista. Se você anda com um crucifixo pendurado, você também é vítima de retaliação. Então, isso está ficando de uma forma... perdeu-se aí um pouco do sentido do que é a ética religiosa, que eu tenho amigos evangélicos que eu me dou muito bem e sei que não fazem isso. Agora, os jovens, alguns, estão se posicionando de forma bastante violenta e a gente tem que tomar muito cuidado quando reproduz esse discurso do maligno, do perverso, que é contrário à tua moral religiosa. Agora, recentemente, nós recebemos agora recentemente um jovem, acho que assim, aproximadamente da tua idade, e que tem problemas, ele, segundo ele, né, problemas de ordem sexual, e ele nos procurou para aconselhamento, e eu aconselhando ele, inclusive ele tem até salão de beleza, e ele entendeu que a vida que ele levava, a vida que ele estava envolvida, não condizia com os princípios que ele começou, ele mesmo ler a palavra de Deus e entender isso. E hoje, ele inclusive está dando até o testemunho dele por aí, de quem ele era, para quem ele é agora. Então assim, hoje a gente discute qualquer tipo
de argumento que a sociedade nos impõe. Agora, eu volto assim a repetir, assim, eu não estou aqui para fazer uma declaração contra a posição, contra aquilo que vocês estão, o direito de vocês, a defesa de vocês, aquilo que vocês acham por direito. Não, eu estou aqui assim para falar no que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela fala sobre isso aqui, ela é taxativa. Se é maligno ou se é benigno, aí isso aí é Deus que vai julgar. 2 pontos. Primeira coisa, eu não falei a minha orientação sexual, portanto, o fato de eu estar defendendo ou não, me posicionando a respeito da população LGBT não me torna gay. Em nenhum momento eu disse isso aqui, né? Não, então, mas eu não a minha orientação... Não, porque você disse o direito de vocês. Aí é um equívoco. Às vezes, quando a gente se posiciona favorável, é taxativo de que seja, né? Não confundamos alhos com bugalhos. E outra questão, não existe cura gay. Cura gay não... essa cura gay, entre aspas, ela não existe. Pode ter sido um problema psicológico, até de encontro, porque quando nós aprendemos lá, Foucault diz que a própria sexualidade é uma invenção e uma construção histórica que é sofrida de vários fatores culturais, de costumes, de hábitos. O nosso corpo, o jeito como a gente se veste é sexualidade pura. Então, Freud também pode explicar isso. Não é minha praia, mas Freud explica muita coisa da sexualidade. Então, esse sujeito que hoje não se encontra mais como orientado para a homossexualidade, ele tem total liberdade de dizer que hoje não é mais homossexual. Agora, falar de uma cura, de um processo de cura gay, como se algo tivesse ali doentio dentro dele, é equivocado. O que acontece é que esse sujeito, ele encontrou a sua identidade e eu respeito a sua identidade agora. Isso não significa que quando chegar aos 50 anos, ele não revisite de novo os seus desejos homoafetivos. Isso é perfeitamente normal. Agora, falar de um processo de que esse sujeito ele foi curado agora e que ele está liberto de algo doentio, isso é equivocado. A Organização Mundial de Saúde já registra isso desde 92. Depende muito de quem experimenta, né? Se alguém experimenta uma mudança, uma transformação, porque na verdade o que está contido na Bíblia, e quando ela vem para nós, ela faz uma transformação em nossas vidas, ela transforma o homem, porque o homem por si próprio, ela não tem como ser transformado. Freud, qualquer outro pensador, qualquer outro filósofo, mas não tem um melhor pensador do que Jesus Cristo, que conhece a mim, a você e conhece toda a humanidade. Bom, nós, na verdade, eu queria que no próximo bloco, né, nós estamos agora no encerramento deste, a gente voltasse. Eu queria saber de cada um dos que estão aqui presentes qual é o projeto de lei mais adequado para a sociedade que nós temos hoje. O projeto mais restritivo, mais tradicional, ou o projeto mais amplo, mais, vamos dizer assim, moderno, que está em discussão no Congresso. Mas vamos aqui para um rápido intervalo e voltamos com o próximo bloco. Como você já sabe, o Mesa Redonda da TV Assembleia discute a família e seus conceitos. Nos 2 primeiros blocos, a gente discutiu as diferenças entre o Estatuto da Família e o Estatuto das Famílias, que tramitam no Congresso Nacional. Neste último bloco, o Mesa Redonda vai debater sobre as mudanças na sociedade ocidental e no Brasil que possibilitaram novas conceituações na formação dos sistemas familiares. Mas antes eu queria que cada um, como eu falei no bloco anterior, se posicionasse a respeito desta questão de qual destes dois projetos se adequa melhor à nossa sociedade hoje. Eu queria começar aqui pelo pastor. Ok. Eu continuo ficando com a tradicional, né, com o projeto da família, porque é nela que está a base, que está o fundamento do que diz a palavra de Deus. Eu jamais poderei ir contra a palavra de Deus. Ele mesmo diz para nós: sujeitai-vos a Deus e resistir ao que de fora vem,
para que a gente possa vencer essas batalhas. Existe uma batalha hoje, existe uma situação que os meios de comunicação, a televisão, jornais, revistas e tantos outros meios de comunicação que lutam para descaracterizar a família. E a família, ela é uma instituição que foi criada por Deus, ela é santa, portanto ela não pode ser profana. Então ela é uma instituição que gerou, a sociedade é formada por quem? Por famílias. E se hoje a sociedade está da maneira que está, é por quê? Porque houve uma descaracterização real do que era a família. Eu tenho há 19 anos, eu faço trabalho em várias instituições, já viajei para vários lugares. Inclusive, quando eu comecei o meu trabalho, eu comecei num local, no bairro onde era muito forte as famílias monoparentais, que eram criadas, que eram mães que criavam os filhinhos pequenos, passavam o dia todo na rua, e aquelas crianças foram crescendo, e daqui a pouco elas estavam no uso abusivo das substâncias tóxicas. E o que eu vejo hoje é que a família ela precisa estar integrada, que a família ela precisa ser vista como uma instituição realmente santa, como Deus a instituiu, entre um homem e uma mulher. E essa guerra toda que tem acontecido, essa distorção de valores, a distorção de valores que tem levado hoje essa modernidade, essa amplitude, né, das famílias, né? Então, assim, eu continuo ficando no tradicional, no que diz a palavra de Deus. Ele diz assim, olha, ele criou o homem, ele criou a mulher, ambos, ele disse, vocês são carne da mesma carne, ossos dos mesmos ossos. O marido e a esposa, eles têm papéis fundamentais dentro da família. Quando esses papéis são invertidos, acontece o que nós temos visto hoje em dia. Né? Então, assim, eu fico aqui a minha palavra em relação ao que diz a palavra de Deus, eu continuo ficando com a tradicional, continuo ficando com esse projeto da família. Professor Aldérico II. Bom, obviamente, primeiro, sociologicamente definindo sociedade, é um conjunto de indivíduos, sobretudo indivíduos, pessoas. Não se fala de sexo, não se fala de grupos ainda, se fala de pessoas que formam uma sociedade. Segundo ponto, defendo sim o Estatuto das Famílias, porque essas famílias, elas existem. Inclusive, famílias não só visando a questão da homoafetividade, mas, sobretudo, existem famílias que não podem ter filhos pela sua concepção biológica. Infelizmente, mulheres nascem inférteis, homens se tornam inférteis. Pessoas que trabalham com a indústria química, por exemplo, e são expostas à radiação, acabam por um tempo se tornando inférteis. E aí, vão deixar de ser família porque adotaram, ou porque resolveram simplesmente não ter filhos, ou porque simplesmente existe o pai com um filho ou com uma filha, existe a mãe também, a gente está falando muito da mãe solteira, mas existem os pais que estão solteiros e estão aí cuidando dos seus filhos sozinhos, existem os avós que pegam os netos e que adotam estes por extensão como filhos, existe uma concepção de família hoje que a gente não pode negar. E isso é uma questão lógica, é parte de um princípio lógico, né? A família hoje ela é constituída de diferentes formas e é preciso que a gente entenda e compreenda de que esse posicionamento tradicional ele pode prejudicar inclusive o próprio desenvolver dessa criança. Porque se fala sempre de que, na falácia religiosa, e aí eu ouso colocar a questão da droga, como uma válvula de escape para as problemáticas da família. Opa! As drogas estão aí desde sempre, eu estou mentindo. E sempre teve uma família tradicional, e sempre tiveram pessoas viciadas, e sempre vão existir pessoas viciadas. É sobretudo uma lógica, uma concepção de educação. O que falta para estes jovens não é uma família composta
com um homem ou com uma mulher. Aqueles adesivos do carro perfeitinho, né? Que tem um homem, a mulher, um menino, uma menina e um cachorro. Não é isso que vai livrar os jovens da droga. O que vai livrar os jovens da droga, e aí a pastoral pode reforçar isso, que eu conheço o trabalho de vocês de perto, e conheço também trabalhos da Igreja Evangélica que resgatam esses jovens, é informação, é preencher a cabeça desses jovens com ensino, sabe? É formar pessoas politizadas, capazes de fazer críticas sobre a sua realidade social. É isso que está faltando para a população, para a juventude brasileira. Porque a informação aí, eles têm contato com os celulares, todo mundo aqui tem o seu celular e fica aqui. Só que eles não aproveitam essa dimensão para o bem. Aí é que está o maligno da história. E aí tá, não é a questão, por exemplo, de ter 2 pais ou 2 mães que vai fazer ele um viciado de drogas. Que isso? Porque existem famílias héteros, e aí o pastor até colocou numa fala anterior que ele foi viciado. E provavelmente ele é fruto de assim como eu, de um lar heteronormativo. E aí, o que desandou na família então? Por que ele se viciou em drogas se ele estava num lar heteronormativo? Não era para ser uma pessoa ajuizada, digamos assim? A questão é que esses jovens estão expostos a tudo que é dado hoje. E é preciso que a gente faça com que esses jovens se ocupem. O sistema penitenciário está lotado, mas ninguém produz um presídio, por exemplo, onde lá eles possam trabalhar e para dar retorno para a sociedade. Eles simplesmente são jogados lá. E aí, veja bem, são jogados ladrões de galinha com estupradores. E eles saem verdadeiros PhDs em assassinatos. Então, o que está precisando ser revisto dentro do nosso sistema brasileiro é reforma cultural e reforma política. Esse é o meu posicionamento. Bom, meu posicionamento a partir do princípio seguinte. O próprio Cristo, quando veio ao mundo através de uma família, tá? Homem e mulher. Deus quis que assim fosse para nos dar esse exemplo. Agora, é preciso compreender também que essa família hoje há uma variedade. Tem muitos avós hoje que são o chefe de família. Tem muita mãe que ela é mãe e é pai, quer dizer, ao mesmo tempo. Por uma série de fatores na sociedade, houve alterações. E essas alterações, elas têm que ser respeitadas. O que eu afirmo é que não é uma questão de ser a família tradicional ou um conceito de família moderna. Eu acho que temos que trabalhar aí numa perspectiva de, embora eu tenha o meu princípio, mas eu tenho que respeitar o que está hoje acontecendo. E aí eu tenho que trabalhar, eu volto a reafirmar, são os valores. Porque se eu não trabalhar esses valores, de nada vai valer. E nós temos conhecimento histórico também de leis que são feitas e de nada vão servir. Então fazer lei por lei não vai resolver nada se não houver um trabalho de fato de todos nós no sentido de garantir esses princípios éticos que precisam ser trabalhados. Isso sim, porque se não forem trabalhados esses princípios, de nada vai adiantar. Nós estamos vendo aí no nosso país a forma como está, em todos os aspectos. E por quê? Questão ética, questão de valores, quer dizer. Então esse é o ponto básico que eu vejo. Não é a questão da família tradicional, não. E a pastoral familiar trabalha dentro do princípio de uma religião católica, mas trabalha respeitando o outro. Nós atendemos no trabalho da pastoral familiar, nós atendemos o ateu, o evangélico, atendemos o drogado, o alcoólico, quer dizer, atendemos a todos. O nosso trabalho é para todos, independente da religião, da formação dele. Quer dizer, então eu acho que esse é o princípio que tem que se trabalhar. Na hora que nós trabalharmos a solidariedade, trabalharmos a ética, trabalharmos esses valores, o mundo poderá ser melhor. Eu digo que se nós resgatarmos estes valores e colocarmos nós como pastoral familiar, nós trabalhamos na transformação, nós lutamos para transformar a visão de mundo desses jovens,
Porque nós somos família. Eu costumo dizer que nós somos família, nós temos que iniciar dentro da nossa família para colocar na família lá fora. Então, nós trabalhamos como agente transformador. Nós temos filhos e nós queremos que os nossos filhos vá atender esta sociedade. E não uma sociedade cheia de preconceito, e sim uma sociedade onde ela existe a transformação e que nós conseguimos trabalhar e fazer o diferente. Então, a minha visão é essa. Vamos ver essa questão aí. Na verdade, se a gente pegar aí num espaço de cerca de uns 50 anos, aquela família mais tradicional, às vezes bem numerosa, nós tivemos um processo aqui no Brasil em que a taxa de natalidade caiu absurdamente. Né? Hoje é incomum, é pouco comum a gente ver famílias com 5, 6 ou mais filhos. Né? Geralmente é um ou dois filhos e muitas vezes também casais sem filhos. Sem filhos. Né? Então, eu pergunto, né? Essa nova realidade, ela se adequa com isso que está sendo discutido no Congresso? O que é mais parecido, vamos dizer, com a família de hoje? É o Estatuto da Família ou o Estatuto das Famílias? O Estatuto das Famílias. O Estatuto das Famílias. Com a realidade de hoje, porque o que o Congresso, na verdade, para quem está acompanhando esses dois estatutos, eu estou bem antenado nessas questões, porque a questão mais, me parece ser bem mais ideológica, religiosa, do que política. Porque se fosse obedecer à questão da política em si, da nossa sociedade, como ela tem se colocado, o Estatuto das Famílias era voto pela unanimidade, porque quantos congressistas nós temos que são divorciados, já estão na sua terceira, quarta família e que já casaram com outras pessoas que também têm famílias, e aí lembra muito aquele filme Eu, Tu e Eles, né? Junto o meu com o teu, dá os nossos. Então, assim, já era para ter se encarado essa nova realidade da família, mas ao que me parece, está rolando uma discussão mais da bancada cristã evangélica com a bancada dita bancada rosa, né, que é a bancada LGBT. Então, que é liderada lá pelo João Willis, se eu não me engano. Isso. Então, assim, me parece que essa disputa está muito mais dentro dessa perspectiva ideológica, que é o que o nosso colega falou, que a gente deve romper um pouco, se afastar um pouco dessas ideologias particulares e respeitar a ideia de sociedade, e essa sociedade que é constituída de diferenças, sobretudo, ninguém aqui é igual, e aí a gente padronizar, homogeneizar tudo, vai cair numa sociedade talvez até islâmica, digamos assim. Olha, eu queria só aqui dizer que o nosso tempo está encerrando, nós estamos chegando ao final. E eu queria que cada um fizesse suas considerações finais para que a gente pudesse encerrar o programa. Vamos lá, pastor. Eu quero agradecer a oportunidade que nos foi concedida, né, de estarmos aqui, de defender a verdade, né, do que diz a palavra de Deus. E agradecer também por ter conhecido os amados colegas e dentro dessa defesa do que foi dito aqui, volto a repetir, a gente respeita a ideia, a posição de cada um, né? Mas a gente não significa que a gente vai concordar, né? Eu quero agradecer pelo que eu tenho, um pouquinho que a gente tem conhecido, um pouquinho que se tem desenvolvido dentro do aspecto geral de sociedade, né? Esse resgate dos valores, a gente pode estar às claras as coisas que estão acontecendo, nada mais é do que um cumprimento da palavra de Deus. Né? Tudo isso que acontece, a palavra de Deus, ela é a chave de todas as coisas, e isso aí que está acontecendo hoje, que está acontecendo na sociedade, que está acontecendo no mundo, é o cumprimento da palavra de Deus. E eu quero agradecer por esse momento oportuno, pela sua pessoa que nos recebeu aqui e toda a equipe. Muito obrigado. Bom, também gostaria de agradecer,
dizer a todas e a todos de casa que o grupo de estudo em mulheres e relações de gênero e educação lá da UFMA está aberto. Também queria colocar à disposição que o GENG está sempre lá para essas discussões, enfim. E salientar que, embora a gente esteja aqui falando do conceito de família e das diversas formas como as famílias têm se configurado, eu queria dizer que, eu queria propor, na verdade, que todos nós, todos e todas, nos unamos em prol, na verdade, de uma juventude mais sadia. E isso não significa, isso significa que nós possamos nutrir nos jovens esses valores que a gente aqui, todos nós concordamos que estão perdidos, que são princípios de ética, princípios de moral, princípios de hierarquia familiar. Hoje a gente nunca se viu tanto pais matando filhos, filhos matando pais, e a troco de quê? De nada, de um simples desespero. Então a gente se coloca, tanto enquanto religião como sociedade civil acadêmica, à disposição dessas questões. Nosso agradecimento aí à equipe do programa e à comunidade também, os ouvintes que estão nesse momento, vão estar nos ouvindo, e dizer o seguinte: a pastoral familiar tem feito um trabalho nas diversas paróquias onde temos a pastoral, e vamos continuar com esse trabalho, mantendo um princípio religioso, mas aberto a ouvir a todas as correntes da sociedade dentro de uma perspectiva de respeito mútuo. E um exemplo maior do que a gente tem hoje, a partir da nossa igreja, é o que o Papa tem feito ultimamente. Quer dizer, ele não tem se mantido restrito dentro da sua concepção religiosa lá católica. Ele tem percorrido diversos países, diversas correntes, recebido diversas pessoas e feito visitas, tá? E tem colocado a igreja mais aberta para essas discussões de modo geral da sociedade. Então é dentro dessa perspectiva que a gente se coloca, e agradecendo aí a todos. Vamos ouvir a Maria José. Quero agradecer a todos, e pela oportunidade que nós tivemos de estar aqui nesse bate-papo muito criativo, muito gostoso, E que a nossa contribuição também se leve lá fora, nós como pastorais familiares, nós como igreja, que de fato nós trabalhamos na somatória dessa transformação desta sociedade. Bom, a mesa redonda discutiu a família e seus conceitos. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e conta com reprise toda sexta-feira, às 9h30 da manhã. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.